Você já imaginou viver em um lugar onde sair da cela pode significar a morte? Onde os guardas têm medo dos próprios presos, ou onde a tortura e o medo são parte da rotina? Hoje você vai conhecer as 10 prisões mais perigosas do mundo. Prepare-se para histórias chocantes, condições desumanas e realidades que parecem saídas de um filme de terror, mas são reais. Você vai descobrir tudo isso agora, logo após a vinheta. E aí galera, beleza? Meu nome é Osmar Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal de curiosidades. Antes de nós seguirmos com o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like, mano. Se você curte esse tipo de vídeo, mano, já deixa o seu like maroto que ajuda demais, beleza? Então, vamos lá. Número 1. Penitenciária de Bangkok, Tailândia. Conhecida como Bangkok Hilton, essa prisão tailandesa abriga condenados à pena de morte e prisão perpétua. Os presos passam os primeiros 3 meses com correntes nos pés. As celas são superlotadas e muitos morrem por doenças e desnutrição. Não é raro que os guardas simplesmente desapareçam com prisioneiros problemáticos. Gurizada, então se você for aprontar em algum lugar, tire da sua lista Tailândia, velho, porque se você cair nessa prisão, cara, vai dar ruim pra você. Já imaginou você ficar os 3 primeiros meses com corrente nos pés, mesmo dentro da cela, lotado com um monte de macho e ainda por cima acabar podendo até mesmo morrer de doença ou desnutrição? Cara, realmente o bagulho é louco. Se você ficar arrumando treta demais, simplesmente os caras somem com você. Larga a mão, né? Número 2, prisão de La Santé, França. Localizada em Paris, essa prisão é irônica. Seu nome significa prisão da saúde, mas é conhecida por ser extremamente violenta, mano. Ali os presos são divididos por etnias e regiões, o que gera conflitos brutais, criando até mesmo segmentações de gangues raciais, mano. Houve até mesmo um período em que mais de 100 presos se suicidaram por ano. Tamanho o desespero no local. O bagulho realmente aí é fora de série, gurizada. Apesar do nome ser aí, parece uma brincadeira, né? Prisão de saúde, mas ela é extremamente violenta. É o contrário disso. É uma prisão de anti-saúde mental, cara. Porque as pessoas preferem não estar vivas mais do que viverem dentro dessa prisão, cara. Realmente aí deve ser uma parada aí, gurizada. Apesar de Paris ser glamourosa e ser o principal destino dos namorados e apaixonados por conta das suas belezas, da sua história e também a Torre Eiffel, não pense que ali também não tem um lugar reservado ali pra galera que quer aprontar alguma coisa aí fora da lei. Realmente não vale a pena, é uma prisão aí que realmente dá calafrios. Número 3, prisão de Tadmor, Síria. Conhecida como o Inferno na Terra, essa prisão militar no deserto sírio foi palco de execuções em massa. Em 1980, centenas de prisioneiros foram mortos a tiros e machadadas por ordem do presidente. Gurizada, esse negócio de constituição, esse negócio de seguir a lei limpinha e bonitinha na Síria, isso não existe não, cara. As coisas são brutais, até mesmo desumanas. Imagine só como esse acontecimento, em 1980 aí, centenas de prisioneiros, mano, foram mortos aí a tiros e machadadas. O presidente simplesmente falou, mano, vamos passar esses caras aí e já era. A prisão ficou famosa justamente por causa disso. Tortura, mutilações e mortes arbitrárias eram rotina. Já pensou isso? Que loucura? Não é à toa que ela é conhecida como o Inferno na Terra. Ainda mais da Síria, né, gurizada? Porém, ela foi destruída pelo ISIS em 2015. Olha só, gurizada, essa prisão de Tadmor, que loucura. Parece que cada prisão que a gente vai descobrindo aqui, uma é pior que a outra. Mas vamos para a próxima. Número 4, prisão de Gitarama, Ruanda. Originalmente construída para 400 pessoas, abriga mais de, pasmem, gurizada, 4.000 pessoas, 4.000 presos em um local que foi projetado para abrigar apenas 400 pessoas. Cara, é como se tivesse 10 pessoas num espaço reservado para uma pessoa. O bagulho deve ser louco ali, gurizada. Presos vivem sobre os corpos dos mortos. Há relatos de, entendeu? Pessoas devorando umas às outras, já que não há comida suficiente, velho. As condições são tão insalubres que a maioria morre de infecções ou doenças. Eu acho que essa prisão realmente deveria ser chamada de um inferno na Terra. Não dá pra imaginar, gurizada, a condição aí desses locais aí. É uma parada aí realmente perturbador imaginar que existe um local assim no mundo. Número 5,
Carandiru, Brasil. Isso mesmo, você achou que as nossas prisões iriam ficar de fora desse ranking? Você ficou enganado. Desativado em 2002, foi o palco de um dos piores massacres da história carcerária. Em 1992, 111 presos foram mortos pela polícia durante uma rebelião. A superlotação e o poder das facções criminosas tornaram o local um símbolo da falência do sistema penal brasileiro. Não é à toa que tem um filme tenebroso que mostra a realidade da vida dos presos no Carandiru. É uma parada realmente aí que como se fosse uma cidade própria lá dentro, mano. Os caras trancavam os caras lá dentro e os caras tinham que se virar ali, criar a sua própria sociedade criminosa lá dentro. E o bagulho era louco, velho. Existem diversos sobreviventes, pessoas que até mesmo se converteram a Cristo, que passaram por esses lugares e relatam coisas aí de arrepiar os cabelos. Uma prisão aí realmente aí monstruosa. Número 6. La Sabaneta, Venezuela. Apesar de o país da Venezuela hoje ser um país que é considerado uma prisão para os seus próprios moradores, seus próprios habitantes, tanto é que as pessoas buscam escapar da Venezuela para países vizinhos como o Brasil. Não é apenas o país que é uma prisão a céu aberto, mas La Sabaneta é uma prisão aí reservada, conhecida por ser controlada pelos próprios detentos, mano. Ou seja, é como se fosse aí uma própria cidadela de presos, mano. Guerras entre facções armadas são frequentes e os guardas praticamente não entram nas alas internas. Os caras só ficam na parte externa, garantindo que ninguém saia. Mas o que acontece lá dentro não diz respeito a mais ninguém. Em 1994, uma rebelião matou mais de 100 presos, muitos a facadas e fogo. Olha só que loucura, pessoal. Realmente aí o crime não compensa. Número 7, prisão de Alcatraz, Estados Unidos. Nós sabemos que sempre quando se fala de histórias de crime, os Estados Unidos está sempre aí envolvido em alguma coisa, não é mesmo? E a prisão de Alcatraz não é diferente. Localizada em uma ilha em São Francisco, foi criada para os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos, como o famoso Al Capone. Embora fechada em 1963, ainda é símbolo de isolamento extremo, vigilância implacável e tentativas de fuga quase impossíveis. O frio da água e as correntes marítimas tornavam a fuga uma sentença de morte. Então, por ser localizado em uma região remota, com temperaturas baixíssimas e longe de área terrestre, era praticamente infalível em questões de fuga. E mesmo que você conseguisse fugir, mano, você não iria muito longe. Além disso, existem várias histórias e detalhes tenebrosos sobre o que acontecia dentro dessa prisão de Alcatraz. Ainda bem que ela foi fechada em 1963, né, gurizada? Número 8, Black Dolphin, Rússia. Fica na fronteira com o Cazaquistão. Os presos, em sua maioria, assassinos em séries, pessoas que devoram umas às outras, você entendeu, né? E terroristas vivem em celas trancadas com 3 portas. Eles são vendados para se moverem dentro da prisão e obrigados a ficarem em pé 16 horas por dia sem saber o que acontece lá fora. E tem mais, pessoal, quase ninguém sai vivo de lá. Então, se a pessoa entra lá dentro, ela praticamente está assinando a sua sentença de morte, já que provavelmente ela nunca mais vai sair. Além disso, existem histórias e detalhes horripilantes de coisas que acontecem dentro dessas prisões lá na Rússia, principalmente em Black Dolphin. Mas não para por aí não, porque a Rússia, quando o assunto é prisão tenebrosa, ela realmente não decepciona. E por isso que, em número 9, Crash Prison, Rússia. Sim, mano, dentro desse ranking de 10, 2 são da Rússia. E olha só, essa prisão em particular, Crash Prison, projetada para 1.200 presos, chegou a ter mais de 10.000, gurizada. Doentes dividiam celas com criminosos violentos, pessoas que tiravam a própria vida e surtos psicológicos são constantes. É considerada uma das prisões mais desumanas do leste europeu, velho. Só a superlotação, cara, já mostra aí que é uma loucura lá dentro. Ainda mais dividir celas com criminosos extremamente violentos, sendo assim, a mente adoece rapidamente. Não é à toa que é considerada uma das piores prisões do planeta, né, pessoal? Número 10. EdX Flores, Estados Unidos. Sim, mano, você acha que os Estados Unidos ia perder para a Rússia, mano? Claro que não, cara. Por isso que nesse ranking das 10 piores prisões do mundo, tanto a Rússia possui 2 prisões que estão no ranking e os Estados Unidos 2 também. Nesse caso específico da EdX Flores,
conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas, abriga os prisioneiros mais perigosos dos Estados Unidos, como membros da Al-Qaeda, cartéis e assassinos em massa. Os presos ficam 22 a 23 horas por dia isolados, em celas de concreto à prova de som. Alguns dizem que a ADX não destrói corpos, mas mentes. Agora imagina só, pessoal, você ficar preso numa cela escura, sem escutar nada, durante 23 horas, mano. É de enlouquecer a mente. A prisão não é apenas uma prisão para o corpo, mas uma prisão psicológica que enlouquece os seus detentos. Bom, mano, se depois dessa lista de 10 piores prisões do mundo você ainda não entendeu que o crime não compensa, cara, não tenho mais argumentos para tentar te convencer. O que mais choca é que essas prisões revelam o lado mais sombrio da justiça e da humanidade. Eles não são apenas lugares de punição, mas cenários de desespero, violência e, em muitos casos, tortura institucionalizada. Mas será que esse tipo de prisão realmente corrige alguém, gurizada? Qual é a sua opinião? Mas me fala aí, qual dessas prisões mais te chocou? Deixa aqui nos comentários. E tem mais, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, fresquinho, sobre temas curiosos e impactantes para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!